Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Rosana Benninger. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Pedro Paulo. A professora Rosana, ela tem uma trajetória aqui na Universidade Estadual de Campinas, ela é estudiosa das Ciências Sociais, professora atualmente do Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e é também pesquisadora do Núcleo de Estudos da População da Unicamp, o NEPO. E é uma grande estudiosa justamente de um tema que hoje em dia está muito em evidência, que é o tema das migrações, e em particular no que se refere à entrada de pessoas estrangeiras no Brasil e suas condições de trabalho, suas condições sociais. Então, a primeira pergunta que eu faria, professora Rosana, é qual é o desafio de trabalhar com um tema assim tão delicado quanto é a entrada de pessoas estrangeiras no Brasil, muitas vezes em condições ilegais, pessoas que não estão nem formalmente reconhecidas. Como é que trabalhar com pessoas nessa situação? Os fluxos migratórios internacionais hoje para o Brasil, eles constituem um grande desafio porque, historicamente, nós já tivemos essas entradas de imigrantes, né? Mas foram migrantes europeus numa situação bastante subsidiada. No caso dos novos contingentes migratórios, eles passam a ter mais expressão a partir dos anos 80. E são contingentes bastante diferenciados dessa onda da virada do século XIX para o século XX. Isso, então, faz com que sejam latino-americanos bastante desprovidos, né, de qualificação e de condições socioeconômicas para sobreviver numa metrópole. No caso, a porta de entrada é a região metropolitana de São Paulo, né? E isso traz muitos desafios, principalmente porque eles vão se juntando, né, em comunidades, em locais bastante específicos, e que a população local acaba realmente tendo um outro olhar, né, para esse estrangeiro. Então, as condições que eles hoje têm de entrada no Brasil, elas vão conformar um contingente bastante indocumentado. E isso vai cada vez mais dificultando que eles possam ter uma cidadania e participar, particularmente das políticas sociais, né, no âmbito nacional. Porque a professora Rosana mencionou uma particularidade que já é bem conhecida, até porque passa em novelas de televisão, que é a imigração histórica, italianos, espanhóis, judeus, árabes, mas que, em sua grande maioria, vieram para cá por meio de acordos oficiais. Então, embora não fossem cidadãos brasileiros, tinham uma carteira de estrangeiros, tinham um certo registro, tinham algum tipo de, não digo de assistência, mas pelo menos de reconhecimento da sua existência. E no caso desses atuais, muitas vezes são pessoas que entram ilegalmente e que, portanto, estão aqui completamente sem documentação. Neste caso, para o pesquisador que agora, em pleno século XXI, está trabalhando com essa população, os próprios investigados, os próprios trabalhadores, eles não têm receio de serem justamente expostos pelo trabalho acadêmico que está sendo feito? Como é que a professora e seus alunos se afrontam a essa situação que provavelmente seja muitas vezes difícil? Essa eu acho que é uma dificuldade no âmbito acadêmico, no âmbito institucional mesmo, no âmbito do governo brasileiro. São as estimativas acerca dos imigrantes estrangeiros hoje aqui no Brasil. Porque geralmente os migrantes internacionais que respondem ao censo demográfico são os documentados, né? Eles não têm medo de responder ao censo. Então nós vamos pegar no censo demográfico uma fatia da imigração que ela é muito seletiva. Geralmente são os imigrantes já bastante qualificados, com muito tempo no Brasil, diferente desses indocumentados, que realmente, como o censo ele não é obrigatório, né, a resposta, eles não respondem, né, a uma subestimação na fonte oficial que a gente conseguiria captar os volumes migratórios internacionais. Então, o grande desafio teórico-metodológico é justamente como que nós chegamos nesses imigrantes, e nós temos feito bastante entrevistas qualitativas, né? De um lado, pesquisas com a história de vida desses imigrantes, entrevistas em profundidades com eles, grupos focais, né?
de modo que nós consigamos extrair dessas verbalizações e desses discursos, né, o que é possível interpretar em termos da inserção desses imigrantes na sociedade brasileira. Os fluxos migratórios internacionais que chegam hoje, acho que é importante resgatar isso, eles sempre têm um conteúdo histórico, né? Então, mesmo os coreanos teve uma política imigratória nos anos 40 no estado de São Paulo, os chineses, os bolivianos que tiveram acordos com estudantes. Então, esse fio dessa trajetória histórica como um processo social, ele vai trazer alguns desafios, porque são contingentes diferenciados à medida em que vamos avançando no tempo. Então, isso é um componente importante para o entendimento dos desafios, e o outro entendimento são as redes sociais, institucionais ou pessoais, que alimentam esses fluxos. Então, quer dizer, mesmo que não haja uma política oficial, há situações históricas concretas que, primeiro, explicam que certos grupos continuem vindo, porque eles já têm redes de sociabilidade, familiares que aqui estão, e que vão de boca em boca transmitindo a informação. Agora, justamente, um outro desafio que eu gostaria que a professora mencionasse é a questão da diversidade entre pessoas que vêm com algum capital e que, portanto, se instalam aqui como donas de alguns tipos de comércio, alguns tipos de empresa, até porque já têm familiares, etc., e aqueles que, ao contrário, vêm fugindo de situações sociais muito precárias na sua origem e que vêm aqui praticamente em busca do trabalho, uma remuneração mínima, mesmo sendo mínima, do seu ponto de vista, será um pouquinho melhor do que aquilo que ele tinha na sua origem. Então, temos uma diferença nessa imigração muito grande. Então, como que isso se reflete nos trabalhos? E no caso aqui de São Paulo, que a senhora tem grandes estudos, como é que a gente poderia dizer dos grupos, essas diferenças sociais que eu mencionei? Mesmo que nós não tenhamos estimativas, o maior grupo é de bolivianos, hoje no estado de São Paulo, dessa migração recente a partir dos anos 80. Né? Acho que a Pastoral do Migrante em São Paulo estima em torno de 200 mil bolivianos na cidade de São Paulo. O que acontece? Como esse é um fluxo histórico, os bolivianos que chegaram nos anos 60 e 70, e eles faziam parte de acordos e políticas bilaterais, eles são geralmente médicos, eles são profissionais liberais, e esses todos nós conseguimos captar nos censos demográficos. Né? Eles, é uma população mais envelhecida, tem uma segunda geração desse grupo, desses contingentes. Esses migrantes mais recentes, né, particularmente esses bolivianos, peruanos, equatorianos, que se juntam nessa nova conformação da dinâmica da divisão social do trabalho no âmbito internacional, eles acabam vindo com baixa qualificação, mas também uma seletividade que hoje nós conseguimos perceber basicamente nos grupos dos bolivianos. Quer dizer, embora os bolivianos estejam no nicho da costura, e isso foi bastante marcante nos anos 80 e 90, os que vêm hoje, eles já vêm preparados da Bolívia com alguma qualificação para se inserirem nesse nicho em São Paulo. Ou seja, vai havendo uma seletividade cada vez maior dentro do próprio grupo migratório. E num primeiro momento, esses bolivianos, quando eles chegam, eles estão imediatamente, tanto do ponto de vista físico como do trabalho, vinculados aos coreanos. A partir de um momento que ele tem um capital, ele sai do centro dos bairros centrais de São Paulo, ele vai mais para a periferia, e ele mesmo já tem a sua oficina de costura com as suas máquinas, e ele que contrata outros bolivianos. Então tem uma cadeia, né, que faz parte dessa produção vinculada a uma dinâmica internacional e que a interligação entre diferentes grupos imigrantes, ele mantém a dinâmica dessa imigração. Aí a professora Rosana mencionou um aspecto que é a ascensão social dentro do próprio grupo e também uma certa especialização, quer dizer, as pessoas já vão com uma certa qualificação, por isso elas podem fazer essa migração. Isso me lembra muito
aquele filme sobre o Jean Charles de Menezes, que é uma situação em outro contexto, o contexto de um brasileiros vivendo em Londres, mas que também mostra a ascensão social de grupos imigrantes, uma certa especialização e ascensão social. Agora, uma pergunta que acho que até tendo em vista o contexto internacional e tensões que em outros países têm ocorrido com a presença de estrangeiros, às vezes com desordens públicas, ou mesmo quando não há desordens públicas, há no discurso político muita gente de direita mais fascista, né? Isso no Brasil, como é que a senhora veria isso no contexto brasileiro, por oposição ou em contraste ao que ocorre, por exemplo, na Europa, com países com partidos de direita, tudo isso? Como é que a senhora nos informaria? O projeto que eu tenho coordenado, que é um projeto da FAPESP, que se chama Observatório das Migrações em São Paulo, nós conseguimos uma bolsa para uma aluna que trabalha justamente da psicologia social, que ela fez em Londres e trabalha com análise de discurso, e o foco dela é a negação da xenofobia. Então, as últimas pesquisas que nós fizemos agora, que já estamos com os textos publicados, diz respeito justamente a isso. Quer dizer, embora nós tenhamos o mito do Brasil como um país bastante receptivo, nos discursos, nas análises que nós temos visto, existe uma negação da xenofobia presente no cotidiano, né? Então, dentro do próprio grupo de bolivianos, eles têm um conflito interno entre os recém-chegados, os antigos, e exaltando que os brasileiros eles são melhores que eles. Quando nós entrevistamos os brasileiros, nós vamos ver que nós temos algumas negações, né, referente a isso, da xenofobia, mas que respalda... Não, eu vejo bastante os bolivianos, mas eles estão tão distantes da minha realidade. Quer dizer, pouco interesse em entender esses processos migratórios, nessa análise de discurso, já seria uma maneira de dizer que não é um problema para nós, né? Então, nós temos detectado, quer dizer, coisas bastante inovadoras no sentido de que, por mais que nós tenhamos uma abertura muito maior que outros países, quando a comunidade começa a se tornar mais visível, como é o caso dos bolivianos, há também alguns processos ali, particularmente nos arredores, que começa a ter um olhar para o estrangeiro como um estranho. Isso, a professora Rosana mencionou uma particularidade, que é essa questão de que dentro da comunidade, os que chegaram há muito tempo, há um certo tempo, discriminam os novos e até, num certo sentido, dizem que já são mais brasileiros. Isso me lembra outras situações históricas em que isso ocorreu. Um caso famoso é o caso durante o regime nazista, fascista, quando os judeus, eles eram deslocados para a Polônia ou para a França, e esses judeus que não eram do local encontravam a população judia do local e eles eram discriminados aí porque, não, nós somos franceses, vocês não são. E isso, então, aonde eu quero chegar com isso é perguntar em que medida estes imigrantes um pouco mais antigos que estão aqui já não se identificam com o país, já se estão brasileiros. Como é que fica essa questão do tornar-se brasileiro ou não? Como é que fica isso no mundo globalizado? Porque, bom, na Segunda Guerra não havia muita comunicação, mas hoje em dia... Então, acho que isso que o professor perguntou cai bem num outro estudo que também faz parte do observatório, que é a segunda geração. E nós fizemos também entrevistas nas escolas, porque tem escolas em São Paulo que 70% é de aluno boliviano, de segunda geração, e é uma identidade dividida, né? É identidade dividida entre os pais, né, e o que eles têm que enfrentar na escola. Então, a questão da negação da xenofobia, ela vai se bater muito de frente com essa segunda geração, né, porque essa segunda geração tem os que vieram com os pais e tem os que são nascidos no Brasil, mas, de qualquer maneira, os mesmos nascidos ainda são considerados na comunidade, eles como bolivianos, né, pelos brasileiros. Então, é um desafio cada vez maior
essa possibilidade de inserção na sociedade. Esse que tem sido, eu acho que... E não tem havido políticas sociais que acompanhem essa dinâmica desses processos migratórios. Parece que esses imigrantes são muito residuais no contexto, no nosso contexto tendo em vista nacional. a população nacional muito grande. Exatamente, né? Então, eu acho que esses são os desafios mesmo, que nós já estamos, acho que quase já na terceira geração de bolivianos e nós ainda não conseguimos entender essa dinâmica e essa capacidade de inserção desses imigrantes na sociedade brasileira. E há uma questão também que me veio, se, na medida em que em alguns locais esses grupos humanos são tão importantes, se há órgãos públicos ou políticas públicas explícitas para cuidar disso. Então, no caso da cidade de São Paulo, acho que seria o mais óbvio, pela dimensão. Apesar de serem 20 milhões de pessoas, não muda que é um contingente numeroso. E como é que fica essa questão das políticas públicas especificamente voltadas a isso? Há políticas, elas dão conta? Então, eu acho que assim, ainda é um desafio, porque mesmo os filhos dos imigrantes bolivianos, eles agora podem entrar na rede pública estadual de ensino, né? Então, eles podem cursar a rede estadual. Agora, a gente sabe que tem muita dificuldade na área de saúde, a gente sabe que tem muita dificuldade para eles acessarem o Bolsa Família. Então, ainda justamente por ser uma questão muito delicada e que vai de encontro com a questão dos não documentados, é que as políticas sociais, elas ainda não conseguiram abarcar esse problema da maneira mais correta. Então, os imigrantes, eles são muito tratados ainda pela questão da igreja, né? A igreja ajuda muito. E um outro grupo que eu acho que poderia tocar aqui, que também vem crescendo no Brasil, e São Paulo é uma porta de entrada, são os imigrantes refugiados. Né? Esses por questões políticas, particularmente, né? Colômbia, África, e que também são contingentes em que eles solicitam, né, o pedido de refúgio, e nós fizemos uma pesquisa também e conseguimos visualizar que as políticas também não conseguem, porque ela pensa no imigrante refugiado como condição jurídica. Né? E nós fizemos a pesquisa e olhamos que numa família de refugiados você tem vários solicitantes de refúgio, brasileiros, esposas brasileiras, então a unidade é a unidade familiar, sendo que a política é voltada só para o indivíduo que juridicamente tem a categoria de refugiado. Então, eu acho que a diversidade dessas situações são situações que nós já vivemos historicamente. Só que hoje, num outro contexto, num outro tempo, né, e que os desafios são cada vez maiores. Eu visualizo isso no sentido justamente que nós estamos numa metrópole que sempre se pautou pela formação da imigração, que é estrangeira ou nacional, né? Mas que pouco tem um olhar para esses imigrantes coreanos, latino-americanos, em nichos espaciais muito fisicamente localizados. Professora Rosana, queria agradecer muito, dizer que o nosso público seguramente ficou muito bem impressionado com essa descrição que a senhora nos deu do tema, então eu queria agradecer muito. Eu que agradeço, professor Pedro Paulo, e acho que é um tema que, se os outros alunos ainda tiverem interesse, os fluxos migratórios de brasileiros no exterior também têm aumentado com uma dinâmica que requer estudos mais minuciosos, né, tanto na entrada como na saída desses imigrantes. Com certeza, professor. Muito obrigado e convido a todos, então, ao próximo Diálogo Sem Fronteira.